O milionário flagra mendigo negro espiando seu escritório e expõe segredo bombástico. A Confiança Seguros, ali no centrão de Sampa, fervilhava como sempre. Mas para Juliana Ribeiro, 28 anos, a parada estava tensa. A Renata Albuquerque, colega de trabalho com a vibe de quem chupou o limão, não dava sossego. Fofoca daqui, alfinetada dali, era um inferno. Para não mandar a Renata pastar, Juliana tinha um esquema. Um caderninho onde anotava as pequenas alegrias. Tipo o elogio do chefe, um café esperto, a gargalhada da amiga. Virou tipo um escudo anti-uruca. Numa manhã dessas, Juliana chegou cedo para adiantar uns relatórios. E, mano, que era aquilo? A Renata, debruçada na mesa dela, fuçando tudo. O coração de Juliana disparou. O que a pilantra? Tava procurando? Que você tá fazendo, Renata? Juliana perguntou, a voz tremendo. Renata deu uma risadinha debochada, daquelas que arrepiam a espinha. Relaxa, gata. Só tava vendo se você não tava escondendo o jogo de todo mundo. O clima ficou mais pesado que feijoada de domingo. Juliana sentiu que precisava descobrir qual era a da Renata. Aquilo não cheirava bem. No fim do expediente, esperou a Renata sair. Disfarçadamente, seguiu a pilantra. A Renata entrou num prédio velho, daqueles com cara de filme de terror, ali no Centro Velho. Depois de uns minutos, saiu de lá acompanhada de um cara engravatado, com uma pasta na mão. Entraram num carrão importado e sumiram no trânsito de São Paulo. Juliana anotou a placa do carro. Um frio na barriga. O que a Renata estava aprontando? Qual o segredo bombástico que ela estava escondendo às 7 chaves? Será que as picuinhas do escritório eram só a ponta de um iceberg gigante e perigoso? E quem era aquele cara misterioso? Ai, 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 que rolo! Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Juliana anotou a placa do carro, um frio na barriga. O que a Renata estava aprontando? Qual o segredo bombástico que ela estava escondendo às 7 chaves? Será que as picuinhas no escritório eram só a ponta de um iceberg gigante e perigoso? E quem era aquele cara misterioso? Ai, 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 que rolo! No dia seguinte, Juliana estava que nem pinto no lixo. Não conseguia se concentrar no trabalho. A imagem da Renata entrando naquele prédio caindo aos pedaços não saía da sua cabeça. Precisava descobrir o que estava rolando. Nem que fosse a última coisa que fizesse. Na hora do almoço, ao invés de encarar o bandejão do refeitório, Juliana pegou um busão e foi direto para o endereço do prédio sinistro. Chegando lá, sentiu um calafrio. O lugar era pior do que imaginava. Escuro, sujo, com um cheiro forte de mofo e coisa velha. Parecia um cenário de filme de terror barato. Com o coração na boca, Juliana entrou no prédio. No hall de entrada, um porteiro com cara de poucos amigos a encarou de cima a baixo. "Posso ajudar?" perguntou o cara, com uma voz rouca que dava medo. Juliana respirou fundo e tentou parecer o mais calma possível. "Tô procurando o escritório do Dr. Marcelo Fontes. Sabe onde fica?" O porteiro a encarou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se ia responder ou não. "Sexto andar, sala 602. Juliana agradeceu e correu para o elevador, que mais parecia uma caixa de defuntos. Durante a subida, 1000 coisas passaram pela sua cabeça. Quem era esse tal de Dr. Marcelo? Qual a ligação dele com a Renata? E o que diabos eles estavam tramando? Chegando no sexto andar, Juliana procurou a sala 602. A porta estava entreaberta. Juliana respirou fundo
criou coragem e empurrou a porta. E, meu Deus, o que era aquilo? No meio da sala, a Renata e o tal Dr. Marcelo estavam ajoelhados diante de um altar improvisado, com velas acesas e umas fotos estranhas espalhadas pelo chão. E no centro do altar, uma foto do chefe da Juliana, o Sr. Armando. Mas não era uma foto qualquer. Era uma foto do Sr. Armando, ainda criança, com um semblante triste e usando um vestido? Juliana arregalou os olhos sem entender nada. O que estava acontecendo ali? Que tipo de seita era aquela? E por que o Sr. Armando estava vestido de menina? De repente a Renata se virou e viu a Juliana parada na porta. O rosto dela se contorceu numa expressão de raiva e pânico. "Juliana, o que você está fazendo aqui?" gritou a Renata, com os olhos vermelhos de fúria. Antes que Juliana pudesse responder, o Dr. Marcelo se levantou e caminhou em direção a ela. No rosto dele, um sorriso macabro. "Parece que temos uma intrusa", disse o Dr. Marcelo, com uma voz calma e assustadora. "Mas não se preocupe, querida. Logo, logo você vai entender tudo." E então, do nada, o chão começou a tremer. As paredes rangeram. As velas se apagaram. E no meio da escuridão, uma voz grossa e cavernosa ecoou por toda a sala. "Renata, Marcelo, vocês falharam." Um raio de luz cortou a escuridão, revelando uma figura gigantesca e sombria que pairava sobre o altar. Era o Sr. Armando. Mas não era o Sr. Armando que Juliana conhecia. Era uma versão distorcida, grotesca, com chifres na cabeça e olhos vermelhos incandescentes. Juliana gritou, aterrorizada. O que estava acontecendo? O Sr. Armando era um demônio? "Eu confiei em vocês para manter o segredo", rosnou o demônio Armando. "Mas vocês foram tolos e permitiram que ela descobrisse a verdade." O demônio Armando estendeu a mão em direção a Juliana. Seus dedos se transformaram em garras afiadas. "Agora ela terá que pagar", disse o demônio, com um sorriso cruel. "E com a própria alma." "Agora ela terá que pagar", disse o demônio, com um sorriso cruel. "E com a própria alma." Juliana fechou os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, sentiu um puxão forte no braço. Abriu os olhos e viu a Renata. A Renata, com os olhos cheios de lágrimas, a puxava para trás, desesperada. "Corre, Juliana! Corre! Eu te ajudo!" gritou a Renata, com a voz embargada. Juliana não entendeu nada. A Renata, que até outro dia estava infernizando a vida dela, agora estava salvando. Que loucura era aquela? As duas correram para fora da sala, tropeçando nos móveis e nas velas caídas. O demônio Armando soltava rugidos ensurdecedores atrás delas, fazendo o prédio tremer. Conseguiram chegar no elevador e apertaram o botão do térreo com força. As portas se fecharam no último segundo, antes que o demônio Armando pudesse alcançá-las. Dentro do elevador, o silêncio era ensurdecedor. Juliana olhou para Renata sem entender nada. "Por que você está me ajudando?" perguntou Juliana, com a voz tremendo. "Você não estava do lado dele?" Renata abaixou a cabeça, envergonhada. Eu fui enganada. Ele me prometeu poder, riqueza. Mas eu não sabia que ia ser assim. Ou não sabia que ele era um demônio." Juliana não sabia o que pensar. A Renata, a pilantra, a fofoqueira, tinha sido enganada por um demônio? Aquilo era surreal demais para ela processar. As portas do elevador se abriram no térreo e as duas saíram correndo para a rua. Chegando lá fora, respiraram fundo, aliviadas por estarem longe daquele lugar amaldiçoado. "A gente precisa contar para alguém", disse Juliana, decidida. "A gente precisa denunciar o Sr. Armando." Renata balançou a cabeça, desesperada. "Não adianta, Juliana. Ninguém vai acreditar na gente. Ele é poderoso demais. Ele vai nos matar." Nesse momento, Juliana teve uma ideia. Uma ideia tão maluca, tão arriscada, que podia dar muito certo ou muito errado. "Eu sei quem pode nos ajudar", disse Juliana,
com um brilho nos olhos, a dona Zulmira. Renata arregalou os olhos. A dona Zulmira? A vidente do Brás? Você tá maluca, Juliana? Ela não vai poder fazer nada contra um demônio. Você não conhece a dona Zulmira como eu conheço, respondeu Juliana, com um sorriso misterioso. Ela é mais poderosa do que você imagina. E foi aí que Juliana revelou o segredo bombástico que mudaria tudo. O segredo que ela escondia às 7 chaves. O segredo que nem a Renata, a fofoqueira master, desconfiava. A verdade é que a dona Zulmira é a minha avó, disse Juliana, com a voz baixa. E ela é a última descendente de uma linhagem de bruxas poderosas. Renata ficou boquiaberta, sem acreditar no que estava ouvindo. A Juliana, a menina do caderninho das alegrias, era a neta de uma bruxa? E essa bruxa podia ser a única esperança delas contra um demônio? Meu Deus, Juliana, disse Renata sem fôlego. Isso é inacreditável. Juliana assentiu, decidida. Eu sei, mas a gente não tem outra escolha. A gente precisa da ajuda dela. A gente precisa salvar o mundo e o meu chefe. As duas correram para o ponto de ônibus, rumo ao Brás, rumo ao encontro da dona Zimira. Mal sabiam elas que o demônio Armando já estava a par de tudo. E que ele não ia deixar barato. A caçada tinha apenas começado. E o segredo da família Ribeiro estava prestes a vir à tona, revelando uma história de magia, sangue e vingança que remontava a séculos atrás. E no meio de tudo isso, a pergunta que não queria calar. Por que o Sr. Armando, o demônio, queria tanto aquele segredo escondido na infância dele? Que poder ele temia que fosse revelado? As duas correram para o ponto de ônibus, rumo ao Brás, rumo ao encontro da dona Zulmira. Mal sabiam elas que o demônio Armando já estava a par de tudo e que ele não ia deixar barato. A caçada tinha apenas começado e o segredo da família Ribeiro estava prestes a vir à tona, revelando uma história de magia, sangue e vingança que remontava a séculos atrás. E no meio de tudo isso, a pergunta que não queria calar. Por que o Sr. Armando, o demônio, queria tanto aquele segredo escondido na infância dele? Que poder ele temia? Que fosse revelado? O busão saconejava que nem carroça velha, mas Juliana e Renata estavam mais grudadas que chiclete em sola de sapato. O medo pairava no ar, denso que nem garoa em dia frio. Renata não parava de tremer, os olhos arregalados, vidrados no asfalto cinzento que passava zunindo pela janela. Juliana, com a mandíbula travada, tentava acalmar a amiga, mas por dentro estava um turbilhão. Bruxa? Neta de bruxa? Aquilo tudo parecia roteiro de filme trash. Chegaram no Brás. Desceram correndo e enfiaram-se no meio da muvuca. O cheiro de pastel frito misturado com incenso queimava as narinas. A dona Zulmira morava num sobradinho cor-de-rosa, daqueles que parecem ter saído de um conto de fadas meio bizarro. A placa na porta já dizia tudo. Zulmira, cartomante, vidente, desmancha tudo. Juliana tocou a campainha, o coração batendo na garganta. A porta rangeu e uma senhora baixinha, com um turbante colorido e um sorriso enigmático, apareceu. Era ela, a dona Zulmira. Juliana, que bom te ver, menina. E quem é essa moça? Perguntou a dona Zulmira, olhando para Renata com curiosidade. Vó, a gente precisa da sua ajuda. É urgente, respondeu Juliana, puxando a avó para dentro de casa. Dona Zulmira guiou as duas para uma salinha cheia de velas, cristais e uns bonequinhos esquisitos. O cheiro de ervas era tão forte que chegava a dar tontura. Juliana despejou toda a história, desde as fofocas da Renata até o encontro macabro com o Sr. Armando. Demoníaco! Dona Zulmira ouvia tudo em silêncio, com um olhar fixo e penetrante. Quando Juliana terminou, Dona Zulmira suspirou fundo. Menina, você se meteu numa encrenca daquelas. Mas não se preocupe, a avó vai dar um jeito.
Dona Zulmira começou a preparar um chás, a acender velas e a recitar umas palavras estranhas numa língua que Juliana nunca tinha ouvido. Renata, apavorada, se encolhia num canto, rezando baixinho. De repente, um vento forte invadiu a sala, apagando as velas e fazendo os objetos voarem pelos ares. Ele está vindo, gritou Dona Zulmira, com os olhos esbugalhados. Precisamos nos preparar. E foi nesse momento que a reviravolta aconteceu. Do nada, a porta da sala se abriu com um estrondo e no meio da fumaça do cheiro de enxofre surgiu o pai da Juliana. Ele que sempre fora um homem calmo, pacato, um contador de histórias, divertido, agora tinha um olhar frio e calculista, um sorriso sombrio nos lábios. Pai, o que você está fazendo aqui? Perguntou Juliana, confusa e assustada. O pai da Juliana não respondeu. Apenas caminhou lentamente em direção a elas, com um brilho vermelho nos olhos. Não se aproxime, gritou Dona Zulmira, jogando um punhado de sal grosso no pai da Juliana. Mas o sal não fez efeito. O pai da Juliana continuou avançando, imune ao ataque da Dona Zulmira. Pai, por favor, pare! O que está acontecendo com você? Implorou Juliana, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, o pai da Juliana revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo. A verdade que destruiria a vida da Juliana para sempre. Vocês são tão ingênuas, disse o pai da Juliana com uma voz gutural que não era dele. Eu sempre soube sobre a linhagem de bruxas da sua mãe, Zulmira. E eu sempre a quis para mim, para usar o poder dela. Mas ela nunca me deu o que eu queria. Até que encontrei uma forma, um pacto. Ele fez uma pausa, saboreando o choque estampado no rosto da Juliana. Eu fiz um pacto com o senhor, Armando, ou melhor, com o demônio que o possui. Em troca de poder e imortalidade, eu entregaria a última descendente da linhagem Ribeiro. Você, Juliana. Juliana cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. O pai dela, o homem que ela tanto amava, tinha feito um pacto com o demônio para entregá-la em sacrifício. Aquilo não podia ser verdade. Não, não pode ser, murmurou Juliana, em estado de choque. O pai da Juliana sorriu, cruel e sádico. Ah, mas é verdade, querida. E agora chegou a hora de cumprir a minha parte do acordo. Ele estendeu a mão em direção a Juliana, pronto para agarrá-la. Mas antes que pudesse tocá-la, Dona Zulmira se colocou na frente da neta, protegendo-a com o próprio corpo. Você não vai encostar um dedo nela, gritou Dona Zulmira, com fúria nos olhos. E nesse momento, Dona Zulmira revelou seu segredo. Um segredo ainda mais bombástico do que o da linhagem de bruxas. Um segredo que mudaria completamente o rumo da história. Eu sempre soube que você era um monstro, Roberto, disse Dona Zulmira com a voz embargada. Por isso, eu escondi um segredo de você por todos esses anos. Um segredo que pode te destruir. Dona Zulmira respirou fundo e, com um olhar determinado, revelou a verdade. Roberto, você não é o pai da Juliana. Juliana arregalou os olhos, sem entender nada. Se aquele homem não era o pai dela, quem era? E por que a Dona Zulmira tinha escondido essa verdade por tantos anos? Dona Zulmira ignorou a confusão da neta e continuou. O verdadeiro pai da Juliana é o próprio Sr. Armando. Você não é o pai da Juliana. Juliana arregalou os olhos. A sala girava. O mundo tinha virado de ponta cabeça. Se aquele cara, o seu Roberto, o paizão, não era o pai dela, quem era ela, afinal? Dona Zulmira, com a voz embargada, continuou. O verdadeiro pai da Juliana é o próprio Sr. Armando. Silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para cortar com faca. Renata, pálida que nem cera, mal respirava. O seu Roberto, com os olhos vermelhos, tremia de raiva. E Juliana? Juliana só conseguia encarar a avó, tentando entender o que estava rolando. Isso não é verdade, gritou Juliana, a voz sumindo na garganta. Você tá mentindo. Ele não pode ser meu pai. Dona Zulmira segurou a mão da
Neta, com firmeza. Eu sei que é difícil de acreditar, meu amor. Mas é a verdade. Sua mãe, ela se envolveu com o senhor Armando há muitos anos. Uma noite, e você nasceu. Um raio cortou o céu, iluminando a sala com uma luz macabra. O seu Roberto soltou um murro de dor, caindo de joelhos no chão. Não, não pode ser. Eu amei aquela mulher. Eu cuidei dessa menina como se fosse minha filha. Como você pode fazer isso comigo, Zulmira? Gritava o seu Roberto em prantos. Dona Zulmira ignorou o sofrimento do seu Roberto. Seus olhos estavam fixos em Juliana. Eu escondi a verdade por todos esses anos para te proteger, minha neta. O senhor Armando é um homem perigoso. Um demônio, como você mesma viu. Se ele soubesse que você era filha dele, ele ia te usar para fins terríveis. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. E lá estava ele, o senhor Armando. Que lindo reencontro familiar, dizendo o senhor Armando, com um sorriso sarcástico. Parece que a verdade finalmente veio à tona. Juliana sentiu um frio na espinha. Aquele cara, aquele demônio, era o seu pai. Você é meu pai? Perguntou Juliana, com a voz tremendo. O demônio Armando gargalhou. Finalmente você entendeu, minha querida filha. Eu sou seu pai. E você, Juliana, é a chave para o meu poder supremo. Antes que Juliana pudesse reagir, o demônio Armando estendeu a mão em direção a ela. Mas de repente uma coisa inacreditável aconteceu. Do corpo da Juliana começou a emanar uma luz forte, brilhante. Uma luz que cegava, uma luz que queimava. E no meio daquela luz, uma voz ecoou. Você não vai encostar um dedo nela, criatura das trevas. Todos na sala ficaram paralisados, sem entender o que estava acontecendo. A luz emanava da Juliana, mas a voz não era dela. Então do meio da luz surgiu uma figura angelical, com asas brancas e um olhar sereno. Era a mãe da Juliana. Mãe, sussurrou Juliana, em estado de choque. A mãe da Juliana sorriu para a filha. Eu sempre estive com você, meu amor, protegendo. Você das trevas. Agora chegou a hora de você conhecer a verdade. E nesse momento, a mãe da Juliana revelou o segredo final. O segredo que mudaria tudo para sempre. Juliana, você não é filha de um demônio. Você é filha de um anjo. O demônio Armando urrou de fúria. Impossível! Ela é minha filha! Ela tem o meu sangue! A mãe da Juliana balançou a cabeça, com tristeza. Você foi enganado, Armando. Eu usei a sua semente para criar Juliana, mas eu a banhei com a luz divina. Ela é pura. Ela é um anjo, assim como eu. E então, a coisa mais chocante de todas aconteceu. O corpo da Juliana começou a mudar. Suas roupas se transformaram em vestido branco, radiante. Asas brancas começaram a brotar de suas costas, e seus olhos brilhavam com a luz celestial. Juliana estava se transformando em um anjo. O demônio Armando gritou de raiva e avançou em direção a Juliana, pronto para destruí-la. Mas a mãe da Juliana se colocou na frente da filha, protegendo-a com suas asas. Você não vai tocar nela, gritou a mãe da Juliana, com uma voz cheia de poder. Ela é a esperança, ela é a luz, e ela vai te derrotar. E então, a mãe da Juliana lançou um raio de luz contra o demônio Armando, fazendo-o recuar com um grito de dor. A cena era caótica. O demônio Armando, furioso, lutava contra a mãe da Juliana. O seu Roberto, em prantos, tentava entender o que estava acontecendo. Renata, apavorada, se encolhia num canto. E Juliana, transformada em um anjo, observava tudo, sem saber o que fazer. De repente, a mãe da Juliana se virou para a filha, com um olhar sereno. Juliana, chegou a sua hora. Você precisa usar o seu poder para derrotar o demônio Armando. Você precisa salvar o mundo das trevas. Juliana olhou para a mãe,
com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como fazer isso, mãe. Eu não sou forte o suficiente. A mãe da Juliana sorriu. Você é mais forte do que imagina, minha filha. Você tem a luz dentro de você. Use-a. Acredite em si mesma e você vai conseguir. E com essas palavras, a mãe da Juliana desapareceu, deixando Juliana sozinha, transformada em um anjo, diante do demônio Armando. O demônio Armando encarou Juliana com ódio. Você não passa de uma aberração, gritou o demônio. Eu vou te destruir! E com um rugido ensurdecedor, o demônio Armando avançou em direção a Juliana, pronto para acabar com tudo. Mas, de repente, Juliana sentiu uma força imensa dentro de si. Uma força que ela nunca tinha sentido antes. A luz divina que corria em suas veias. O poder de um anjo. E com um grito de determinação, Juliana abriu suas asas e voou em direção ao demônio Armando, pronta para a batalha final. Mas no momento em que ela ia confrontar o demônio Armando, ela ouve uma voz familiar. Juliana, Juliana, não se esqueça do nosso trato. Era a voz da Renata. Mas que prato? Que diabos a Renata tinha a ver com isso? E por que essa lembrança vinha justamente agora? Mas no momento em que ela ia confrontar o demônio Armando, ela ouve uma voz familiar. Juliana, Juliana, não se esqueça do nosso trato. Era a voz da Renata. Mas que trato? Que diabos a Renata tinha a ver com isso? E por que essa lembrança vinha justamente agora? Um flash passou pela cabeça de Juliana. Aquele dia no escritório. A Renata pilhando as coisas dela. A Renata falando em esconder o jogo. Uma promessa sussurrada no banheiro. Um olhar cúmplice. Eu te ajudo a se livrar dela, Juliana, se você me prometer uma coisa. Renata tinha dito a ela era Renata. E a coisa era o poder. O poder de ser alguém de verdade. Juliana paralisou no ar. Como podia ter esquecido? No meio daquela loucura toda, da transformação em anjo, do demônio pai, ela tinha simplesmente apagado da memória o acordo que tinha feito com a Renata. Olhou para Renata, que a encarava com um sorriso estranho, quase faminto. Renata, que você fez? Antes que Renata pudesse responder, o demônio Armando interrompeu, gargalhando. Que beleza! Parece que a nossa anjinha tinha um pacto secreto com a ratazana. Que ironia deliciosa! Juliana sentiu um nó na garganta. Tinha sido tão burra, tão desesperada, para escapar da Renata, que tinha se metido numa encrenca ainda maior. De repente, a luz que emanava de Juliana começou a enfraquecer. Suas asas tremeram e quase a fizeram cair. O demônio Armando percebeu a mudança e avançou, com um sorriso triunfante. Parece que a sua luz está sumindo, filhinha. O poder de um pacto demoníaco é mais forte do que qualquer asinha de anjo. Juliana tentou reunir forças, mas era inútil. A lembrança do acordo com Renata a paralisava. Tinha trocado sua alma por uma vaga promessa de poder. Renata, vendo o demônio Armando se aproximar, abriu um sorriso ainda maior. Sabe, com a lâmina brilhando à luz das velas. Uma faca de sacrifício. Renata, não faz isso! Gritou Juliana, desesperada. Mas era tarde demais. Renata cravou a faca no próprio peito, bem no meio do coração. Um grito agudo cortou o ar, seguido de um silêncio aterrorizante. O corpo de Renata caiu no chão, inerte. Mas no mesmo instante, uma energia sombria começou a emanar dela, envolvendo Juliana como uma teia pegajosa. A luz de anjo de Juliana se apagou por completo. Suas asas sumiram. Seus olhos perderam o brilho celestial. Ela não era mais um anjo. Ela era outra coisa. Uma criatura sombria, com os olhos vermelhos e um sorriso cruel nos lábios. Uma criatura que emanava poder, mas um poder corrompido, demoníaco. O demônio Armando recuou, surpreso. O que você fez, ratazana?
A nova Juliana, com uma voz fria e calculista, respondeu: Eu apenas cumpri o meu lado do acordo, papai. Eu me livrei dela, e agora o poder é meu. E com um gesto da mão, a nova Juliana lançou um raio de energia negra contra o demônio Armando, arremessando-o contra a parede. O demônio urrou de dor, mas não conseguiu se levantar. A nova Juliana se aproximou, com um olhar predador. Você me enganou a vida toda, papai, mas agora as coisas vão ser diferentes. Agora eu vou controlar tudo. E com um sorriso maquiavélico, a nova Juliana fez algo que ninguém esperava. Ela absorveu a essência do demônio Armando, tomando para si todo o seu poder. Seu Roberto, vendo a cena, começou a chorar. Juliana, minha filha, o que você se tornou? A nova Juliana olhou para ele com desprezo. Sua filha morreu, velhote. Agora eu sou outra pessoa. E eu vou fazer desse mundo um lugar muito, muito pior. E com uma gargalhada sinistra, a nova Juliana desapareceu numa nuvem de fumaça, deixando para trás um rastro de destruição e desespero. Dona Zulmira, ajoelhada ao lado do corpo de Renata, murmurava orações em voz baixa. Seu Roberto chorava a perda da filha que nunca teve. E o mundo estava à beira do abismo, nas mãos de uma criatura poderosa e cruel, que tinha nascido da traição, do engano e de um pacto demoníaco. O que seria do futuro? E como deter essa nova ameaça? A resposta: ninguém tinha a menor ideia. Dona Zulmira, ajoelhada ao lado do corpo de Renata, murmurava orações em voz baixa. Seu Roberto chorava a perda da filha que nunca teve. E o mundo estava à beira do abismo, nas mãos de uma criatura poderosa e cruel, que tinha nascido da traição, do engano e de um pacto demoníaco. O que seria do futuro? E como deter essa nova ameaça? A resposta: ninguém tinha a menor ideia. Ninguém tinha a menor ideia. De repente, Dona Zulmira parou de murmurar. Seus olhos, antes fixos em Renata, se arregalaram. Ela olhou para o corpo da Renata, depois para seu Roberto, e finalmente para o ponto onde Juliana havia desaparecido. Não pode ser, sussurrou Dona Zulmira, com a voz embargada. Seu Roberto, em meio às lágrimas, perguntou: O que foi, Zulmira? O que aconteceu? Dona Zulmira se levantou, tremendo. Renata não está morta. Seu Roberto a encarou confuso. Como assim, Zulmira? Eu vi ela se esfaquear. Dona Zulmira balançou a cabeça desesperada. Sim, você viu. Mas ela não morreu. Ela não pode morrer. Ela é. Não. Antes que Dona Zulmira pudesse completar a frase, um estrondo sacudiu a casa. As paredes tremeram, os vidros se quebraram e uma fumaça densa começou a invadir a sala. No meio da fumaça, uma figura começou a se materializar. Uma figura alta, esguia, com cabelos negros esvoaçantes e um olhar frio e calculista. Era Renata, mas não era a Renata que eles conheciam. Essa Renata era diferente, mais forte, mais confiante, mais maligna. Olá, vovó. Olá, Roberto, disse Renata, com um sorriso cruel nos lábios. Sentiram minha falta? Dona Zulmira recuou, aterrorizada. Renata, como você está viva? Renata gargalhou. Você realmente achou que uma faquinha de nada ia me deter, vovó? Eu sou muito mais forte do que você imagina. Seu Roberto, em choque, tentou se aproximar de Renata. Renata, filha, o que aconteceu com você? Quem te fez isso? Renata o encarou com desprezo. Não me chame de filha, Roberto. Eu nunca fui sua filha. Eu sempre fui outra coisa. E então Renata revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo. A verdade que destruiria a vida de todos eles para sempre. A verdade, meus queridos, é que eu nunca fui Renata Albuquerque. Renata Albuquerque foi apenas um disfarce. Um disfarce para esconder a minha verdadeira identidade. Renata fez uma pausa, saboreando o suspense. Meu verdadeiro nome é Lilith.
Dona Zulmira arregalou os olhos, horrorizada. A primeira esposa de Adão? A mãe dos demônios? Renata sorriu. Bingo, vovó! Eu sou Lilith, a original, a que foi expulsa do paraíso por não se submeter a Adão, a que jurou vingança contra a humanidade. Seu Roberto cambaleou, sem entender nada. Isso é loucura! Você está delirando! Renata zombou. Loucura? Não, Roberto. Isso é a mais pura verdade. Eu estive escondida por séculos, esperando o momento certo para me revelar. E agora, esse momento chegou. Renata olhou para Dona Zulmira com um olhar desafiador. Você sabe, vovó, que a linhagem das bruxas Ribeiro sempre esteve ligada à minha. Vocês são descendentes das minhas filhas, as súcubus. E você, Zulmira, é a mais poderosa de todas. Dona Zulmira negou com a cabeça, desesperada. Não, não é verdade. Nós sempre usamos a nossa magia para o bem. Renata riu. Engano seu, vovó. A magia é apenas uma ferramenta, e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E agora, essa magia vai ser minha. Eu vou usar o seu poder, Zulmira, para libertar os meus filhos demônios e dominar o mundo. E com um gesto da mão, Renata lançou um raio de energia negra contra Dona Zulmira, derrubando-a no chão. Seu Roberto, vendo Dona Zulmira caída, se enfureceu. Você não vai encostar um dedo nela! Gritou seu Roberto, correndo em direção a Renata. Mas Renata era muito mais rápida e forte. Ela agarrou seu Roberto pelo pescoço e o levantou no ar, sufocando-o. Você foi um bom pai, Roberto, mas agora você não serve mais para nada, disse Renata com um sorriso sádico. E com um aperto, Renata quebrou o pescoço de seu Roberto. Seu corpo caiu no chão sem vida. Dona Zulmira, vendo seu Roberto morto, soltou um grito de dor. Não! Roberto! Renata se virou para Dona Zulmira, com um olhar frio e calculista. Agora só falta você, vovó. E depois que eu absorver o seu poder, nada poderá me deter. Renata se aproximou de Dona Zulmira, pronta para desferir o golpe final. Mas de repente uma voz ecoou na sala. Você não vai tocar nela, Lilith. Renata parou, surpresa. De onde vinha aquela voz? Quem ousava desafiá-la? E então, no meio da fumaça, uma figura começou a se materializar. Uma figura familiar. Uma figura que eles nunca esperavam ver novamente. Era Juliana. Mas não era a Juliana demoníaca que havia desaparecido. Essa Juliana era diferente, mais serena, mais forte, mais angelical. Juliana? Perguntou Renata, confusa. Como? Como você está aqui? Juliana sorriu. Eu nunca fui embora, Renata. Eu apenas estava adormecida. E com essas palavras, Juliana revelou a sua verdadeira identidade. Uma identidade que mudaria tudo para sempre. Uma identidade que faria Renata questionar tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. A verdade, Renata, é que eu nunca fui filha de um anjo, nem de um demônio. Eu sou muito mais do que isso. Juliana respirou fundo e, com um olhar determinado, revelou a verdade. Eu sou a reencarnação de Eva. Você não vai tocar nela, Lilith. Renata parou, surpresa. De onde vinha aquela voz? Quem ousava desafiá-la? E então, no meio da fumaça, uma figura começou a se materializar. Uma figura familiar. Uma figura que eles nunca esperavam ver novamente. Era Juliana. Mas não era a Juliana demoníaca que havia desaparecido. Essa Juliana era diferente. Mais serena, mais forte, mais angelical. Juliana? Perguntou Renata, confusa. Como você está aqui? Juliana sorriu. Eu nunca fui embora, Renata. Eu apenas estava adormecida. E com essas palavras, Juliana revelou a sua verdadeira identidade. Uma identidade que mudaria tudo para sempre. Uma identidade que faria Renata questionar tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. A verdade, Renata, é que eu nunca fui filha de um anjo, nem de um demônio. Eu sou muito mais do que isso. Respirou fundo e,
Com um olhar determinado, revelou a verdade. Eu sou a reencarnação de Eva. O choque era palpável. Dona Zulmira arregalou os olhos, incrédula. Cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. A sala ficou em completo silêncio, apenas o crepitar das velas. Ecoava. Impossível, sibilou Renata, a voz carregada de ódio. Você está mentindo. Eva era fraca, submissa. Você não pode ser ela. Juliana sorriu com tristeza. Você não conhece a verdadeira Eva, Renata. A Eva que lutou contra a serpente. A Eva que escolheu o conhecimento em vez da obediência. Essa Eva está dentro de mim. De repente, um clarão intenso emanou de Juliana, preenchendo a sala com uma luz dourada. Uma energia poderosa começou a vibrar no ar, fazendo os objetos tremerem. Renata gritou, cobrindo os olhos com as mãos. Pare com isso! Você está me machucando! Berrou Renata, desesperada. Juliana ignorou os apelos de Renata. A luz aumentava a cada segundo, revelando a verdadeira forma de Juliana. Seus cabelos se tornaram dourados. Seus olhos brilhavam como estrelas, e asas brancas e majestosas brotaram de suas costas. Chegou a hora, Lilith, disse Juliana, com uma voz calma e imponente. Chegou a hora de você pagar pelos seus crimes. Renata tentou atacar Juliana, mas foi impedida por o escudo de luz que a envolvia. A energia de Juliana era tão intensa que queimava a pele de Renata, fazendo-a gritar de dor. Eu vou te destruir, gritou Renata, com ódio. Eu vou acabar com você e com toda a sua linhagem. E então, quando Juliana estava prestes a desferir o golpe final, algo inacreditável aconteceu. Dona Zulmira, que estava caída no chão, se levantou com um esforço sobre-humano. Seus olhos brilhavam com uma luz verde, e suas mãos tremiam de poder. Não, Juliana! Gritou Dona Zulmira, com a voz embargada. Não a mate! Ela é! Dona Zulmira hesitou, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Seu rosto se contorceu em agonia e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela é sua irmã! Gritou Dona Zulmira, antes de desmaiar e cair novamente no chão. O mundo parou. Juliana paralisou no ar, as asas tremendo. Renata ficou boquiaberta, sem entender nada. A sala ficou em completo silêncio. Apenas o som da respiração ofegante dos presentes ecoava. Irmã? Sussurrou Juliana, incrédula. Como assim, irmã? A resposta veio de Renata. Seus olhos, antes cheios de ódio, agora estavam marejados de lágrimas. Sua voz, antes fria e calculista, agora tremia de emoção. É verdade. Juliana, disse Renata, com a voz embargada. Nós somos irmãs, filhas da mesma mãe. Juliana olhou para Renata confusa. Mas como isso é possível? Minha mãe era um anjo. Renata balançou a cabeça com tristeza. Sua mãe era uma Lilith, assim como eu. Ela foi enviada para a Terra para seduzir Adão e gerar uma linhagem de demônios. Mas ela se apaixonou por um anjo, e você nasceu. Você é a prova do amor proibido entre o céu e o inferno. Juliana sentiu um nó na garganta. Tantas revelações em tão pouco tempo. Tanta dor, tanta mentira. Sua vida era uma farsa. Mas por que você nunca me contou? Perguntou Juliana, com a voz tremendo. Renata sorriu com tristeza. Eu não podia. Se você soubesse a verdade, você nunca teria me ajudado a libertar o meu poder. Eu precisava de você para abrir o portal para o inferno. Juliana sentiu o coração se partir. Ela havia sido usada, manipulada por sua própria irmã. E agora o mundo estava à beira do apocalipse. De repente, um tremor sacudiu a casa. As paredes começaram a rachar, o chão a tremer. Um portal se abriu no meio da sala, revelando um abismo escuro e profundo. Chegou a hora, Juliana, disse Renata, com um sorriso diabólico. Chegou a hora de você escolher o seu lado. Você vai se juntar a mim e governar o mundo ao meu lado? Ou você vai lutar contra mim e morrer? Juliana olhou para Renata. Para o portal do inferno, para Dona Zulmira caída no chão. A escolha era impossível.
Qualquer decisão que tomasse mudaria o destino do mundo para sempre. E então, Juliana tomou uma decisão. Uma decisão que ninguém esperava. Uma decisão que mudaria o rumo da história. Uma decisão que a levaria para um caminho sombrio e incerto. Juliana olhou para Renata, para o portal do inferno, para Dona Zulmira caída no chão. A escolha era impossível. Qualquer decisão que tomasse mudaria o destino do mundo para sempre. E então, Juliana tomou uma decisão. E uma decisão que ninguém esperava. Uma decisão que mudaria o rumo da história. Uma decisão que a levaria para um caminho sombrio e incerto. Ela respirou fundo, sentindo o poder de Eva. Correndo em suas veias, um poder diferente de tudo o que tinha sentido antes. Não era a luz pura de um anjo, nem a escuridão corrupta de um demônio. Era algo mais. Eu escolho, disse Juliana, a voz ecoando pela sala. Renata sorriu, vitoriosa. Dona Zulmira gemeu, tentando se levantar. A tensão era quase palpável. Eu escolho a verdade. O sorriso de Renata se desfez. A confusão tomou conta de seu rosto. O que você quer dizer? Perguntou, a voz carregada de cautela. Juliana deu um passo à frente, em direção ao portal. Você me disse que fomos enganadas, que fomos os... Vou escolher o inferno. Juliana se virou para Dona Zulmira, o olhar cheio de tristeza. Vó, me perdoa por tudo o que aconteceu. Eu sei que te decepcionei, mas eu preciso fazer isso. E então, sem hesitar, Juliana pulou no portal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renata observava o portal, incrédula. Dona Zulmira chorava baixinho, o corpo tremendo. De repente, o portal começou a brilhar. Uma luz intensa, mais forte do que qualquer coisa que tinham visto antes. Emanava do abismo. A luz se espalhou pela sala, queimando as sombras, dissipando a fumaça. E então, do portal, surgiu uma figura. Não era Juliana. Era outra pessoa. Um homem. Alto, forte, com cabelos longos e negros, e olhos que brilhavam com uma sabedoria ancestral. Quem é você? Perguntou Renata, a voz tremendo de medo. O homem sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de força. Eu sou Adão, respondeu ele, a voz grave ecoando pela sala. E eu vim buscar minha filha. Renata cambaleou para trás, aterrorizada. Adão? Mas você está morto! Isso não pode ser real! Adão a ignorou, o olhar fixo em Dona Zulmira. Você cuidou dela, Zulmira. Eu te agradeço. Mas agora, ela precisa voltar para casa. E então, Adão estendeu a mão em direção ao portal. A luz se intensificou e o portal começou a se fechar. Não! Gritou Renata, desesperada. Você não pode fazer isso. Esse portal é meu. Esse poder é meu. Renata atacou Adão, com toda a fúria que possuía. Mas Adão era mais forte. Com um simples gesto, ele a derrubou no chão, imobilizando-a. Você foi enganada, Lilith, disse Adão, com tristeza. Você acreditou em mentiras, mas ainda há tempo para se redimir. Adão se abaixou e tocou o rosto de Renata. E então, algo inacreditável aconteceu. As marcas demoníacas no corpo de Renata começaram a desaparecer. A escuridão em seus olhos se dissipou, dando lugar a um brilho de esperança. Juliana, sussurrou Renata, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Adão sorriu. Ela está bem, Renata. Ela está esperando por você. E então, Adão se levantou, pegou Dona Zulmira nos braços e caminhou em direção ao portal. Antes de desaparecer, ele se virou para Renata e disse: A escolha é sua, Lilith. Você pode continuar vivendo nas trevas ou pode escolher a luz. A porta está aberta. E então, Adão desapareceu no portal, levando Dona Zulmira com ele. O portal se fechou, deixando Renata sozinha na sala, mergulhada na escuridão. Renata ficou ali paralisada por um longo tempo.
O silêncio era quebrado apenas pelo som de suas lágrimas. De repente, ela ouviu um sussurro suave, mas inconfundível. Renata. Renata levantou a cabeça, o coração batendo forte no peito. No meio da escuridão, uma figura começou a se materializar. Uma figura familiar. Uma figura que ela nunca esperava ver novamente. Era Juliana, mas não era a Juliana angelical que havia visto antes. Essa Juliana era diferente, mais sombria, mais misteriosa, mais poderosa. Juliana? Perguntou Renata, a voz tremendo. Onde você estava? O que aconteceu? Juliana sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que a assustava. Eu fui pro inferno, Renata. Respondeu Juliana, a voz carregada de veneno. E eu voltei para te buscar. E então, Juliana revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo para sempre. A verdade que a faria questionar tudo o que acreditava saber sobre o céu, o inferno e a própria natureza do bem e do mal. Eu descobri a verdade lá embaixo, Renata, disse Juliana, com um brilho estranho nos olhos. E a verdade é que não existe inferno. Um silêncio gélido tomou conta da sala. Juliana continuou, com uma voz carregada de ironia. O que existe de verdade é uma promessa. E antes que Renata pudesse sequer processar o que estava acontecendo, a voz de Juliana se tornou grave, profunda, como se viesse das profundezas da terra. Uma promessa de que você vai ser a próxima Eva. Juliana sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso que a assustava. Eu fui para o inferno, Renata, respondeu Juliana, a voz carregada de veneno. E eu voltei para te buscar. Renata tentou gritar, mas a voz não saía. O que era aquilo? Quem era aquela Juliana? Não podia ser real. Era um pesadelo. Só podia ser. A verdade é uma só, Renata. E você precisa conhecê-la. Juliana se aproximou, os olhos brilhando como brasas. Lembra da promessa? De ser alguém? Pois chegou a hora. Renata tentou se afastar, mas estava presa. Aquele sorriso dava calafrios. Que escolha era essa? O que Juliana queria dela? Eu descobri que o inferno não é um lugar, é uma escolha. E eu te escolho, Renata. Você vai ser a nova Eva. A Eva que vai governar ao meu lado. Juliana estendeu a mão. Uma mão pálida, fria. Aceita? O medo era paralisante. Mas no fundo, bem lá no fundo, Renata sentiu uma pontada de excitação. Poder? Era isso? Era isso que ela sempre quis? E o que acontece se eu aceitar? Renata perguntou, a voz tremendo. Juliana sorriu, um sorriso de vitória. Você vai ter tudo, poder, glória e a chance de refazer o mundo à sua imagem e semelhança. Mas claro, com um pequeno preço. A mão de Juliana se aproximava. Era a hora. A hora de escolher. Luz ou trevas. Céu ou inferno. Ou algo totalmente diferente. Qual é o preço? Renata sussurrou. Juliana parou, bem perto. Tão perto que Renata podia sentir o cheiro de enxofre que emanava dela. O preço, querida, é a sua alma. Mas não se preocupe, no final das contas, ela nunca foi sua de verdade. A mão de Juliana tocou a de Renata. E o mundo desapareceu. Mas será que esse é o fim? Ou apenas o começo de um novo ciclo? Uma nova era? Quem sabe? E agora presta atenção! Você precisa se inscrever imediatamente no canal. Se não fizer isso, vai perder as próximas histórias. E eu te garanto, elas vão explodir sua mente. Esmague o botão de like agora. É a única forma de alimentar o algoritmo e me mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Eu quero saber o que você achou desse final. O que vai acontecer com a Renata? E a Juliana? Me conta tudo. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Eles precisam entrar nessa viagem com a gente. Este é o momento de demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade de verdadeiros fãs. Não espere nem mais um segundo. A hora é agora.